Um bom dia a todos, um agradecimento pela presença a todos e particularmente aos palestrantes que aceitaram de participar desse seminário. Tenho certeza que, graças às contribuições deles, a exposição vai se enriquecer, digamos assim, de muitas possibilidades de interpretação. Eu não posso que retomar um pouco as palavras da Luísa, que foi muito concisa e clara sobre as intenções da exposição. Isto é, de um lado, apresentar um eixo que é o eixo da figura humana, que é um eixo transversal a uma pluralidade de coleções que o MASP possui. Queria destacar que essa é a primeira vez que se faz uma exposição do acervo do MASP no Rio de Janeiro, depois da fundação do museu, e a última foi em 1957. Portanto, o museu vai fazer agora 70 anos, e a melhor maneira também de comemorar essa data é mostrar o acervo novamente, fazer um balanço sobre o acervo do MASP na cidade como Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, Brasília, mas é claro que a etapa no Rio de Janeiro tem um destaque particular, porque, digamos assim, se trata, digamos, da possibilidade de fazer uma comparação com outras questões, outras instituições, outras questões muito decisivas para a história da arte no Brasil. E também, como disse a Luísa, queria destacar a pluralidade de coleções. O MASP é conhecido como um museu que possui justamente este núcleo de obras importantíssimas de arte europeia, uma boa parte das quais está presente nessa exposição, desde justamente o século XIV até o século XIX e XX. A gente pode acompanhar um pouco todas as linguagens, as diversidades de linguagens, de uso das imagens que a arte europeia de alguma maneira criou, mas também faz parte do projeto do MASP pensar esta arte europeia em diálogo com outras manifestações artísticas e em diálogo com a contemporaneidade. Portanto, a gente, na exposição, se esforçou também de apresentar as coleções que fazem parte do acervo, como, por exemplo, a coleção africana. Vocês vão poder ver de arte africana, vocês vão poder ver a coleção da Robilotta, que é uma coleção bastante importante, tem um exemplo com um grupo de IBGs, de obras produzidas no Benin, justamente pelos Yorubás, etc., que são muito importantes e são, assim, um caso único, diria, entre as coleções brasileiras pelo número e pela qualidade das obras apresentadas. Temos uma única obra pré-colombiana, que é uma boneca de terracota, a Xochimilco, que faz parte da civilização Xangai. E temos também linguagens diferentes, como o vídeo, tem um belo vídeo do Yuri Firmeza na entrada da exposição, que é bem interessante, também dedicado a questões relativas às festas, à religião, à participação popular, a figura humana dentro desse contexto brasileiro. Vamos ter também obras do século XIX brasileiro, tanto de artistas considerados acadêmicos. Eu tenho sempre muita desconfiança em relação a esse rótulo, que significa tudo e o contrário de tudo, mas, digamos assim, temos, por exemplo, Belmiro de Almeida, temos Henrique Bernardelli, do qual vai falar daqui a pouco a professora Ana Maria Cavalcanti. E temos também modernistas, o acervo dos modernistas brasileiros, desde Burle Marx a Portinari. Então, é uma exposição riquíssima desse ponto de vista, que finalmente se conclui com uma espécie de, como posso dizer, de abertura sobre outras linguagens, a coleção de fotografias
tanto da coleção de fotografias do Fotocine Club Bandeirantes, artistas como Geraldo de Barros, como Luiz Braga também, que está presente com algumas fotografias, realmente, Cláudia Andujar, não é? E temos até um pequeno exemplo de uma instalação, não é? Pouco antes de sair da exposição, temos uma instalação do Nelson Lerner, que é um pouco uma síntese, digamos assim, de todas as questões que foram colocadas, desde o uso da imagem no sentido religioso até a imagem como elemento de consumo do mercado na época contemporânea. Então, eu espero só que esse seminário seja uma maneira para a gente poder estimular ainda mais as pessoas a ver essa exposição nos últimos dias, nas últimas semanas, me parece, não é que ela está aberta aqui no Rio, e termos justamente a possibilidade de debatermos aqui todos esses temas que, graças à presença dos nossos palestrantes, serão levantados no nosso debate. Tá? Muito obrigado. Eu deixo a palavra, então, à professora Cavalcanti. Então, gostaria de começar agradecendo o convite, agradecendo ao Luciano, agradecendo a equipe do MASP e ao CCBB, que é uma oportunidade, realmente, quando me chamaram para participar desse projeto, eu fiquei muito feliz. A exposição realmente foi um presente, né, para todo mundo que já viu a exposição, vai concordar comigo. Então, vamos dar início aqui aos nossos trabalhos, na verdade, a nossa conversa. O quadro que eu escolhi, então, é esse que vocês estão vendo, do pintor Henrique Bernardelli, O Interior com Menina que Lê. A gente não sabe a data exata, a gente só sabe que é nesse período em que o Henrique Bernardelli morou na Itália, por isso que essa data tão extensa, né, por volta de 1879 a 88. Eu gostaria de simplesmente a gente olhar para esse quadro, vendo como que é uma tela onde há apenas um personagem, na verdade, uma menina, um ambiente também muito singelo, praticamente nenhuma decoração, na verdade, né? Pouquíssimos móveis, só um banquinho, essa mesa, onde a menina está sentada. Normalmente, uma mesa não é para a gente sentar, mas ela está ali, se sentou ali para aproveitar a luz que está entrando por essa janela e poder ler o que a gente imagina que seja uma carta. Ao lado dela tem essa cestinha de costura que ela deixou, a gente vê que ela devia estar trabalhando com isso, mas ela interrompe isso para ler essa carta com muita atenção. Os chinelinhos dela estão ali no chão, ela com essas meias, então, realmente, assim, ela está num ambiente de intimidade dela, um ambiente doméstico, uma cena que a gente poderia dizer uma cena banal, uma cena do dia a dia. No cantinho esquerdo tem um gato, então, aqui em cima do gato a gente tem a assinatura, a H. Bernardelli, Venezia, então, aqui é Veneza em italiano. Aqui a cestinha, que eu falei, quando a gente aproxima, a gente vê até que é feita de palha, né, essa cestinha. E é interessante também pegar as pinceladas, né? Assim, são bem aparentes as pinceladas dele, que a gente, quando vê o quadro assim por inteiro, não percebe. Aqui é o detalhezinho aí dos chinelinhos deixados no chão, o banquinho que ela usou para subir na mesa. E aqui vocês podem reparar que o gatinho está brincando com um novelo. Eu também só vi isso, né, através da fotografia, porque depois a gente vê na fotografia, dá para identificar lá no quadro ao vivo. E aqui é só um close, né, essa concentração da menina lendo essa carta. Além de estar escrito Veneza, né, a gente pode perceber que é um ambiente italiano, muito pela roupa que a menina está usando. Então, o lenço na cabeça, e é uma camponesa, uma aldeã, uma pessoa simples, a gente percebe pelo ambiente em que ela se encontra também. Curiosamente, quando a gente estuda mais esse período, a gente passa a perceber que um quadro como esse foi considerado moderno. Para os brasileiros do final do século XIX, os artistas do qual o grupo que o Henrique Bernardelli compunha, eles se consideravam em oposição à geração imediatamente anterior, né? Que os grandes nomes seriam Pedro Américo, Vitor Meirelles, os grandes quadros de pintura histórica. Esses artistas do final do século eles vão se voltar para os temas, muitas paisagens,
e essas cenas do cotidiano, cenas em que as pessoas podiam se identificar com esses personagens, como é o caso desse quadro. Então, vamos passar agora para o retrato do Henrique. Eu resolvi começar com essa foto, que não é da época do quadro, né? Isso aqui é bem posterior, mas é uma foto que circula bastante, que é aqui aparecem os dois irmãos. Então, o Henrique e o Rodolfo. Sempre a gente fala os irmãos Bernardelli. E essa foto foi tirada, então, em 1913, pelo Augusto Malta, e agora a gente vai voltando para trás. E aqui, para mostrar um retrato do Henrique Bernardelli mais próximo da época em que ele pintou, eu recorri a esse desenho, que foi publicado em 1890. Aqui tem a charge completa, que seria, nesse jornal, A Vida Fluminense. Eles estão falando muito bem desse quadro do Henrique Bernardelli, falando como o Henrique Bernardelli é esse novo artista que vem trazer as novidades. E aqui a gente tem o closezinho do Henrique Bernardelli. E aqui um outro desenho também representando ele, de um catálogo, de uma exposição que foi realizada em 1886 aqui no Rio. O Henrique não estava no Rio, ele estava em Roma. Quem organiza essa exposição é o Rodolfo Bernardelli, o irmão dele, e é uma exposição, então, conjunta do Henrique e do Facchinetti. No catálogozinho, além dessa capa, eu escolhi um pequeno trecho para ler com vocês, para começar a pensar sobre essa história que eu adiantei, falando de uma certa modernidade desse período. Então, o autor vai dizer: o Henrique Bernardelli é o autor dos demais quadros que vês expostos na segunda sala. Estuda na Itália à custa de sacrifícios seus e de sua família. Corpo de atleta, espírito fogoso e requieto, percorre, do nascer ao pôr do sol, as esplêndidas campinas de Nápoles, vestido de malha, de calções curtos, para que os não despedacem as urzes de agrestes caminhos, chapéu de abas largas, sapatos, e aí continua essa descrição. O Henrique Bernardelli estava nos seus 20 e poucos anos, nesse período. Então, aquele jovem, e aí esse retrato que é exposto aqui, né, por esse crítico que está escrevendo no catálogo, mostrando todo esse vigor, e um artista que está na natureza, ele tem uma roupa apropriada para ir e pintar as paisagens ao ar livre, que era a imagem dessa nova geração que estava querendo ocupar os espaços ali do meio artístico brasileiro. Nesse mesmo catálogo, um outro trechinho, que também vou pedir licença para a gente ler, chamando a atenção para alguns trechos. Filho da moderníssima escola da arte. Então, de novo, essa ênfase na questão do moderno. Estuda todos os gêneros, porque a arte, tomando a forma complexa da ciência moderna, exige presentemente dos seus cultores extensão de conhecimentos, que, se por um lado lhe rasgam um campo mais extenso e majestoso, tornam-lhe, por outro, a aprendizagem mais pesada e tormentosa. Então, ele está aqui dizendo que o artista vai ter que mostrar essa pluralidade, que tem a ver até com a nossa exposição aqui do MASP. Então, assim, o artista desse período ele tinha que mostrar essa capacidade de transitar por diversos temas. E aí ele continua: é assim que vedes, da mão de um só artista, paisagens, flores, figuras, e mesmo num só quadro, agremiados todos os gêneros, e tudo tratado, se não com a mão firme de mestre, absolutamente exercido, pelo menos com o pulso ousado do artista, que tem tido por único mestre a fecunda e proveitosa lição da natureza. Então, assim, é um parágrafo pequeno, mas que tem muitas ideias que eu vou tentar desdobrar aqui com vocês. Vou começar pelo final, essa proveitosa lição da natureza. A gente viu na posição da menina essa espontaneidade, como se ela não está ali nem sabendo que está sendo pintada. Não é uma pose para vão fazer um retrato meu, eu vou ficar posando. Não, é como se pegasse a menina ali num instantâneo, numa pose natural que ela está fazendo. E, para mostrar essa diversidade de gêneros, de fato, se a gente for ver a obra do Henrique Bernardelli, a gente poderia até usar um rótulo para ele de eclético, porque ele vai transitar, de fato, assim, várias temáticas. Por exemplo, nessa aqui, a maternidade, que é tudo do mesmo período, por enquanto, que eu vou mostrar para vocês. Nesse período que ele está na Itália, vocês viram que eu disse que ele estava vivendo em Roma, mas já no catálogo fala de Nápoles. Na verdade, ele viajou bastante pela Itália nesse período. Ele vai se fixar em Roma, mas vai passar temporadas grandes também em Nápoles, vai passar por Veneza, que é o quadro do quadro. Esse aqui, essa mãe, na verdade, ela é quase uma alegoria
né, da maternidade. A gente percebe pela forma como ele está representando que não é bem uma moça, assim, uma figura comum. Ela vira quase que um símbolo da maternidade. Já na mesma exposição, na mesma época, ele vai também pintar esse, por exemplo, um motivo como a tarantela. E aqui são várias cenas italianas que ele vai estar representando, como essa, que a gente não tem nenhuma reprodução colorida, a gente não sabe onde se encontra esse quadro, mas foi bastante elogiado na exposição de 86, Ao Sol. De novo, uma camponesa italiana e tal. Então, a gente percebe aí que ele vai também circular bastante por esse assunto, mas também, olha só, que tipo de quadro que ele poderia fazer no mesmo período, a Messalina, quer dizer, uma história de Roma antiga, e que também foi super bem recebido. Aqui no Brasil, ela vai ser exposta só em 1890, tem uma diferença de nomes, mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas é interessante também essa história da mudança do nome do quadro. E depois Os Bandeirantes, talvez seja a obra mais reproduzida, mais conhecida dele. Essa imagem ainda não está boa, acho que em breve terá uma imagem boa, porque está vendo o Google, o projeto do Google está passando lá pelo Museu de Belas Artes, por enquanto é a imagem que a gente tem disponível. Então, aqui, uma pintura de história do Brasil. Então, vocês vejam que tem essa diversidade aí, que era elogiada na época. Assim, é uma forma diferente. O que se espera de um artista aí nesse final do século XIX é diferente do que vai acontecer depois, né, a partir do século XX. Bom, aqui eu trouxe algumas datas só para a gente se situar. O quadro ele vai ser datado, então, do período que ele está na Itália, que é de 79 até 88. Em 1878, ele concorreu ao Prêmio de Viagem, que ele era aluno da academia, e todos os alunos da academia, o grande sonho que eles almejavam para completar a sua formação era essa temporada na Europa. Então, assim, um artista brasileiro desse período era imprescindível que ele tivesse essa passagem pela Europa. Ele vai concorrer, ele tinha apenas 21 anos de idade, e ele vai empatar. Primeiro, assim, o júri, os professores vão dizer, tem a mesma qualidade. Esses dois, qualquer um dos dois poderia ser enviado pela academia para estudar na Europa. Mas eles entendem que não tem como, que isso vai ter que ser decidido, e aí o diretor da academia vai decidir pelo quadro número 2. Aqui eu trouxe um trecho do parecer, em que a gente vê, tudo essa parte aqui. Dos dois concorrentes, era tal a igualdade de merecimento nas provas produzidas que, não sabendo esta a qual das duas deveria, com justiça, dar a preferência, propunha que a ambos os seus alunos fosse conferido o prêmio do concurso. Convenceu-se o corpo acadêmico, examinando os trabalhos do fundamento do juízo da comissão, mas, apesar de reconhecer o critério com que havia ela obrado, entendeu, todavia, indispensável sujeitar à votação qual dos dois deveria ser o preferido. Resultou daí o empate, e, cabendo-me a decisão pelo voto de qualidade, recaiu este no quadro número 2, que se verificou, então, ser do aluno Rodolfo Amoedo, pintor histórico. Nesta mesma ocasião, se ficou sabendo que pertencia o outro trabalho ao aluno Henrique Bernardelli. Aqui é curioso, porque eu acho que eles deviam desconfiar de quem era cada quadro, mas assim não era assinado, porque era o concurso, então era o número 1 e o número 2. Depois abriu o envelopinho e descobria quem tinha pintado cada um. Mas, nesse mesmo documento, eles vão encaminhar ao governo imperial, o pedido de que se pague a viagem do Henrique Bernardelli, porque havia essa tradição do imperador, do Dom Pedro II, ele tinha o bolsinho do imperador, que era, ele financiou Pedro Américo, financiou Almeida Júnior, mas, nesse caso, o Henrique Bernardelli não ganhou, e ele só vai viajar à Itália com a ajuda do irmão, que era o Rodolfo Bernardelli, que já estava lá, que tinha ganho o prêmio de viagem anterior. E ele vai viver, então, na Itália durante 9 anos, compartilhando bastante dessa pensão do Rodolfo. Em 86, como eu já falei, tem a exposição com o Facchinetti no Rio. Ele não está no Rio, é o Rodolfo que organiza tudo, e ele só vai voltar, então, ao Brasil em 88. Quando ele chega, politicamente, o que está acontecendo aí? 88, ano da abolição da escravatura. 1889, proclamação da República. Está tudo efervescente no Brasil, no Rio de Janeiro e na academia. E o ano de 1890 foi um ano assim
está parecendo um pouco os tempos atuais, que assim, os alunos não iam, só que, ao contrário, agora a gente não está conseguindo dar aula por outros motivos, mas, na época, os alunos se recusaram a ter aula na academia enquanto não houvesse uma reforma da academia. Então, houve um movimento de professores e alunos pedindo a reforma dessa academia, e, durante o ano todo, vai acontecer isso. O Henrique Bernardelli vai participar ativamente dessa movimentação. Ao final do ano, há a reforma, e, então, vai substituir. Em vez de ser a Academia Imperial, aliás, Imperial já tinha caído, durante o ano de 1890 era só a Academia de Belas Artes, ao final vai ser, então, criada essa Escola Nacional de Belas Artes, que é a continuidade da academia, mas com algumas diferenças. Quem vai assumir a direção? O Rodolfo Bernardelli, o irmão do nosso querido Henrique. E o Henrique vai passar a ser, então, professor de pintura. Ele vai ficar no cargo de professor de pintura até 1906. Ele mesmo pede para sair em 1906. Depois eu poderia explicar isso, mas não vai caber aqui na nossa fala. Eu gostaria de trazer para vocês um pedacinho de crítica de jornal da época da exposição de 86. Então, essa é uma da Revista Ilustrada. Provavelmente, quem escreveu essa crítica foi o Ângelo Agostini, mas era sempre assinado com pseudônimo. Ele vai dizer: numa das salas do pavimento térreo da Tipografia Nacional, expôs o senhor Rodolfo Bernardelli grande quantidade de quadros a óleo e a pastel feitos pelo seu irmão, Henrique Bernardelli, atualmente em Roma. De todos os artistas modernos brasileiros que foram para a Europa aperfeiçoar-se na arte da pintura, este parece ser o que mais tem aproveitado. Então, de novo, só chamando a atenção para vocês dessa palavrinha aí, moderno, que eles estão insistindo nessa renovação da arte brasileira nesse período. Nesse mesmo artigo, mais embaixo, eu achei também um outro textinho bastante interessante, que vai falar de mercado de arte. Olha o que ele vai recomendar. Por nossa parte, podemos garantir que os quadros de Henrique Bernardelli representam uma boa colocação de capital. Comprar uma obra artística é o mesmo que comprar uma ação de uma empresa, cujos lucros, às vezes, quadruplicam e mais o valor da mesma ação. Estamos convencidos de que, com os quadros de Henrique Bernardelli, acontecerá o mesmo. Então, os artistas brasileiros do período eles estão sempre se queixando que a elite não compra obras de arte, que eles dependem sempre do governo, é sempre o governo estatal que vai estar garantindo a sobrevivência desses artistas. Mas, no final do século, a gente começa a perceber que isso está mudando, que esse mercado está começando a aparecer, e aqui, no caso, um crítico amigo, ele incentivando, né, esse público, olha, se não é tanto pelo quadro, mas, pelo menos, para você investir o seu dinheiro, vai ser um bom investimento. Voltemos, então, ao quadro, que a gente já fez agora esse passeio aí por várias ideias que estão aí em volta, para a gente agora pensar nesse tema, no tema da leitura, uma menina que lê. Não foi ele que inventou isso, né? Tem vários pintores que vão, desde o século XVII, ter essa temática de uma figura feminina na leitura, e agora eu vou trazer para vocês alguns quadros de outros pintores para a gente ir vendo de que forma outros pintores foram tratando da mesma temática. Então, aqui tem dois do Camille Corot, então, duas moças lendo também o que parecem ser cartas. Aqui, da Mary Cassatt, já uma parece estar lendo uma revista, a outra talvez seja um livro. Aqui, da Berthe Morisot, o retrato da irmã e da mãe dela, a mãe lendo esse livro. Renoir, aqui a gente vai ter vários. Renoir gostava muito desse tema, então, aqui a leitora, Camille Monet lendo, Madame Choquet lendo, e do Gustave Courbet, jovem mulher lendo. Então, a gente pode perceber, assim, nessa rápida escolha, na verdade, poderia ter milhares aqui, a gente podia ficar vendo horas e horas vários pintores. A gente percebe, por exemplo, no Courbet, essa sensualidade da mulher, né, muito mais essa figura feminina que interessa a ele do que ela estar lendo, talvez. E a gente pode começar a ver assim, as escolhas do Henrique Bernardelli, enquanto que quase totalidade, acho que totalidade dessas outras imagens que eu mostrei são mulheres que têm uma situação, vocês vejam que ela é da burguesia, de uma classe, elas estão com umas belas roupas, o ambiente é muito bem decorado. Ele não, ele escolheu de colocar uma camponesa nesse ambiente muito simples, que também havia um gosto por essa representação. Aqui a gente pode lembrar também a questão da leitura. E, se a gente for ver os dados sobre o analfabetismo nesse período, era assim, bastante alto, assim,
50% haveria uma taxa de 50% de analfabetos na Itália nesse momento, e aqui ele escolhe, então, colocar também essa menina simples na leitura, então, valorizando também essa possibilidade que a leitura vai dar para a mulher ir ganhando seus espaços. E agora eu queria comparar com alguns brasileiros. Em Mais Notícias, do Rodolfo Amoedo, ela está segurando aqui, né, o papelzinho que trouxe a má notícia, com uma cara furiosa, essa mulher elegantíssima, mas assim, revoltada. O Belmiro de Almeida também tem outra má notícia, e aí com a cartinha aqui no chão, e a mulher desesperada. Nos dois casos, a gente percebe como... Então, pode ser do cotidiano, mas também não é do cotidiano do dia a dia. É algum momento drástico, assim, tem alguma coisa trágica, a emoção dessa mulher frente a essa carta. No caso da Almeida Júnior, Saudade, que eu acho maravilhoso esse quadro, não é uma carta, né? Ela está vendo uma fotografia, a fotografia de um ente querido. Saudade, a gente imagina que ela perdeu alguém, né? Alguém se foi, alguém morreu. Mas eu achei muito interessante quando eu coloquei lado a lado os dois, é quase o mesmo piso, né? Este é em São Paulo, claro, o interior de São Paulo, aqui é na Itália, mas o tipo de ambiente muito semelhante, nesse gosto dessa simplicidade de escolher essas personagens e a busca da luz da janela. E a tonalidade também, assim, não são cores gritantes ou muito vivas, é a paleta mais rebaixada e a ênfase nesse claro escuro. Quando a gente pensa nisso, uma mulher lendo, que busca a luz da janela, a gente vai lembrar do Vermeer, né? Então, agora a gente já foi lá para o século XVII, a mulher lendo uma carta perto de uma janela aberta, e eu fico pensando o seguinte, essa tal modernidade dos artistas brasileiros do final do século XIX é uma modernidade que não rompe com a tradição. Eles vão estar propondo uma valorização dos temas da paisagem, da pintura de gênero, do cotidiano, mas eles não, em nenhum momento eles vão estar rompendo com uma tradição pictórica. A gente percebe aqui, como ele tem, quando ele faz esse quadro, ele está lembrando de toda uma história da arte, e ele está recuperando. Teria também alguma coisa de Rembrandt nessa luz que ele vai usar, mas eu preferi trazer o Vermeer pela conta dessa posição de janela, mulher lendo, sendo que eu achei interessante também que no Vermeer o rosto dela está bem iluminado, e já do Henrique Bernardelli ela fica na penumbra, e o ato da leitura é que fica evidente. Sobre essa representação de pessoas mais simples e até pobres, no caso, a gente vê que não é o único também. Eu só trouxe esse quadro da Berta Worms, para a gente ter uma noção de que havia também um certo gosto por essa representação. Então, aqui seria Saudade de Nápoles, representando um menino imigrante, um italiano imigrante em São Paulo. E, para finalizar, não sei como é que está o meu tempo, mas eu fiquei procurando alguma crítica da época sobre o quadro da Menina que Lê, mas eu não encontrei exatamente sobre esse quadro. Mas eu encontrei essa outra, que é de 1889, que algumas partes lembra demais. E aí eu gostaria também, de novo, ler e depois comentar. Então, esse crítico estava falando de vários quadros, ele se assina X, provavelmente é o Ângelo Agostini, e ele vai começar. Faz bem descansar depois a vista no outro quadrinho do mesmo autor, intitulado Cenerentola, que é Cinderela, né? Cinderela. É um precioso trabalho de gênero, corretamente desenhado. Sente-se o aconchego de um lar pobre, tranquilo e honrado. Há frio cá fora, e aquela aldeã sentou-se a trabalhar perto da lareira tosca, onde luz o braseiro. Um gato, ainda mais friorento que a dona, chegou-se mais para o fogo e está ali a cochilar, gozando o belo calor. A cor sombria do quadro é bem cabida. Não se trata de uma sala com janelas abertas sobre o vasto campo. Trata-se de uma casinha de aldeia com suas paredes enfarruscadas de fumaça, fechada
a estreita porta por causa da temperatura baixa. A luz ou entra por algumas frestas do telheiro ou é dada por uma candeia de azeite. Então, assim, na descrição desse ambiente, a gente vê como poderia ser também uma crítica ao quadrinho que a gente está analisando aqui. Para fechar essa primeira... Depois a gente pode conversar, né, se alguém tiver alguma questão. Eu só queria chamar a atenção para isso, assim, como que... Acho que um ponto que eu ainda não tinha comentado é que esse assunto da moça lendo é muito sugestivo. Acho que esse quadro ele sugere muitas coisas. Então, a nossa imaginação pode, a partir dessa imagem, imaginar o que ela está lendo, o que será que se passa na cabeça dela. Quando a gente está lendo, a gente está quase que viajando para um outro lugar, né? Ela está nessa sala simples, procurando essa luz, mas, ao mesmo tempo, ela deve estar aí pensando em alguma pessoa querida que escreveu essa carta. Então, esse tipo de assunto, eu acho que foi o que foi privilegiado nesse momento aí, do final do 19, em que o público estava desejando isso, ser estimulado, ter a sua imaginação estimulada para imaginar as histórias e não receber uma história totalmente pronta, tudo descrito, tudo muito óbvio numa pintura. E eu acho que talvez também seja isso o ponto que me chamou a atenção nesse quadro, da gente poder penetrar, de alguma forma, numa intimidade dessa menina que lê junto à sua janela. Obrigada. Bom dia. Meu foco hoje é o cartão pintado, né, cujo título é Candombe, que vocês veem. Foi pintado por Pedro Figari por volta de 1930. Enfim, a cor é o primeiro elemento que salta aos olhos, pelo menos aos meus, nessa pintura. Interagindo entre si e emergindo da luz, porque elas provêm todas de uma saturação luminosa muito grande, elas vão se diferenciando e plasmam pessoas, coisas e espaços. Mais exatamente 9 pessoas, as suas vestes, o chão, o estrado, a parede, a janela, o gradil, outros objetos. Uma cadeira, um tambor, um leque. Essas manchas de cor configuram uma cena na qual há pessoas sentadas ou em pé. Uma batuca, há quem dance, outras estão paradas ou apenas se deslocam em meio às demais. Conforme indica o título, a cena representada é uma cerimônia de candombe, uma manifestação cultural de matriz banto, portanto, referida às práticas culturais de grupos sociais na África Central, que começou a ser praticada no século XVIII por africanos transpostos forçadamente à região do Rio da Prata para serem escravizados. Derivado do termo quimbundu, candombe com K, candombe com C, é uma palavra que designa os ritmos musicais e as danças praticados por negras e negras desde então naquela região da América do Sul, sendo observado sobretudo no Uruguai, mas também em menor medida na Argentina. É importante registrar que há 2 séculos, mais ou menos no início do século XIX, metade da população uruguaia era constituída por africanos e afrodescendentes, enquanto hoje esse contingente, esse segmento, representa aproximadamente 4 ou 5% apenas da população uruguaia, ou seja, houve um decréscimo muito grande, o que faz com que apareça sempre essa pergunta, mas por quê? Negros no Uruguai? Só há quem justifique a partir de um surto de febre amarela no início do século XIX, por muitas convocações militares, muitos morreram na guerra, e também ao longo do processo de miscigenação com os nativos e os crioulos e outros imigrantes. De cunho inicialmente religioso, no século XIX, o candombe chegou a ser reprimido pelas autoridades uruguaias e precisou limitar-se a ambientes fechados e de acesso restrito. Atualmente é praticado não apenas por afrodescendentes ao longo de todo o ano, especialmente no Dia de Reis, 6 de janeiro, e durante o Carnaval. Em 2009, ou seja, há quase 10 anos, o candombe foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade.
Contudo, é preciso fazer logo uma ressalva, e a imagem traz isso, né, que o Pedro Figari Solari não era um afrodescendente. Ele nasceu em Montevidéu, em 1861, em uma família de origem italiana, e foi uma figura destacada na sociedade uruguaia no final do século XIX, como advogado e na política. Ele teve um papel fundamental para o fim da pena de morte no Uruguai. Ele trabalhou como editor, foi escritor, tendo publicado muitos textos na imprensa, era ativo na imprensa, e mesmo livros, inclusive um ensaio teórico sobre arte. E foi diretor da Escola de Artes e Ofícios de Montevidéu, tendo proposto uma reforma bastante ambiciosa, de cunho industrializante, do ensino artístico e profissional em todo o Uruguai. Como disse o Pablo Tiago Roca, a pintura não é mais do que um capítulo, brilhante, sem dúvida, no copioso livro de sua vida. Com efeito, quando Figari tinha 60 anos, ele passou a dedicar-se com maior afinco à pintura. Há quem pense ele como um pintor de fim de semana, e me parece que é importante situar melhor isso, porque há registros de ele produzindo obras assinadas com pseudônimos e enviando para leilões para observar a reação do público. Ou seja, ele, de algum modo, jogava com esse mundo artístico, e aquilo era algo que persistia na atividade intelectual dele. Ou seja, eu estou entendendo a pintura como parte da atuação intelectual do Figari, uma que esteve, até determinado momento, restrita à vida íntima, mas que, a partir daquele momento, se explicita. Porque, aos poucos, a pintura vai crescendo como preocupação para ele. É curioso, porque, por mais que eu esteja lançando essa imagem de algo que estava restrito se torna público, é interessante pensar que a pintura, o ateliê, para ele, funciona quase como um lugar de refúgio. E a pintura passou a ser um modo de se afastar do mundo depois do fracasso que ele teve com a sua proposta de reforma do ensino, que foi radical e o abalou muito. Eu diria mesmo que a pintura funciona como uma espécie de exílio, algo que foi explicitado quando, nessa mesma época, em 1921, ele passa a viver em Buenos Aires. Ele sai de Montevidéu e vai viver em Buenos Aires. E, em 1924, 4 anos depois, exatamente, né, ele se muda para Paris, e passa a viver em Paris, e vive em Paris até 1934, de onde ele só volta para Montevidéu. Perdeu o filho, teve vários sabores, ainda que também alguns sucessos. E aí ele volta, vive mais 4 anos em Montevidéu, quando ele morre em 1938. Quando ele começou a se dedicar mais extensivamente ao fazer artístico, Figari passou a pintar não o momento presente, não o que ele observava. Ele passou a pintar o que ele vivera antes. E é por isso que eu uso uma imagem de que, de certa maneira, ele se exilou no passado. Entende? A pintura é um exílio, e esse exílio é um exílio no passado. Mas ele não foi escarafuchar arquivos, museus, bibliotecas. Ele pintava as suas lembranças, as suas recordações. Portanto, eu poderia dizer que ele se exilou na memória. A esse respeito, tem um relato que eu acho delicioso, que é de uma amiga, a esposa de um grande amigo dele, Guiraldes. Essa senhora, chamada Elza Videla Dorna de Guiraldes, ela conta uma história muito interessante. Um certo momento, lá dos anos 20, em Paris, ela está caminhando pela rua Eduardo VII, e ela vê de longe um pintor sentado numa banqueta diante de uma tela de cavalete. À medida que ela vai se aproximando, ela percebe que era o Figari. Quando ela chega mais perto, ela constatou que, indiferentemente, a paisagem parisiense, que tanto estimulara outros pintores, basta pensar no impressionismo e tantos outros que se mobilizam por aquela paisagem, eu cito, ele pintava com espontaneidade e desenvoltura uns negros uruguaios fascinados pelo candombe. Ou seja, diante de Paris, ele pintava o candombe.
Há outros relatos muito interessantes de que o ateliê que ele ocupava, o apartamento que ele ocupava em Paris, tinha uma janela, uma grande janela para o Panteão, em Paris. Agora, coisa que ele nunca representou, ele nunca pintou. Várias pessoas falam como era magnífica essa vista do Panteão, mas isso nunca o mobilizou. Ou seja, estivesse ele diante do que fosse, ele pintava as lembranças, pintava a paisagem da memória dele. Ele próprio ordenou a pintura dele em 11 sessões. Isso é importante para a gente entender aí o que ele está chamando de memória, né? Eu cito, né? Pedras expressivas, o homem das cavernas, vida primária, vida pré-colonial, vida colonial, pós-colonial, vida dos negros escravos, suas festas, costumes, urbanos, suburbanos e campesinos, corridas de touros, crimes, evocações venezianas, incidentes épicos. Repara que, mesmo nessa ordenação dele, e ele tem representações de Veneza, ele qualifica isso como evocações venezianas. Ele não se refere propriamente àquilo que está diante, mas são lembranças da experiência de Veneza. Eu trouxe algumas imagens para a gente ter aí o Pampa, a vida da elite, a vida cortesã, digamos, uma tourada, um jogo de bocha, ou seja, essa vida urbana popular, a vida popular lá já dos bem populares, inclusive dos negros, um autorretrato, uma tela da série lá dos trogloditas, né, dos homens das cavernas, que é muito interessante, já traz para a gente o quanto essa memória, esse retrospecto tem uma profundidade de tempo, uma extensão de tempo, ou então temas mais existenciais e, digamos, de cunho universal, como o beijo, lamento, como ele qualifica como lamento, uma representação dos animais, e essas que são telas muito enigmáticas, que são pedras. A vaidade, a investigação, a estupidez. Ou então, uma tela como essa, Fantasia, em que ele reflete sobre aí os reinos inanimados, os animais, a botânica, tudo. Ou seja, tem um sentido cósmico na pintura dele. Ou seja, o sentido de reflexão aqui é mais amplo, sabe? Eu diria, e é um ponto que eu ia falar depois, mas acho melhor dizer logo, que eu não considero a pintura dele apenas memorialística. No meu entender, ela tem uma dimensão assim, intelectual, no sentido de que ele explora as faculdades mentais. A memória, uma delas, mas também a reflexão, inclusive de caráter filosófico, como eu acho que essas pedras que trazem até alguma coisa de cunho moral, né? E mesmo a imaginação no sentido mais amplo, né? Porque, como eu já falei, usando lá o exemplo da senhora Guiraldes ou do Panteão de Paris, por mais que ele tenha presenciado as situações, as cenas dele são produzidas no estúdio, ou até mesmo quando a gente vê na rua, e são, portanto, obviamente, recriações. Elas não são, elas podem até ter sido motivadas a partir da experiência dele no real, mas elas são recriações. E importante, embora ele estivesse vinculado ao passado, ele não pretendia caracterizar tipos regionais ou nacionais, aparentemente inacabadas, mas anunciando do que descrevendo as coisas. As obras dele diferem da de outros tantos artistas dedicados à representação das várias gentes, dos vários povos que constituíam as Américas, que estavam mais preocupados com representações de cunho etnográfico, ou até mesmo
num sentido alegórico. No meu entender, ele passa longe disso, passa longe dessa descrição, mantendo-se afastado da etnografia ou do simbolismo. As pinturas são, com efeito, lembranças de cenas, de momentos perdidos no tempo pretérito. Mais isso, sabe, do que o esquadrinhar do espaço, das coisas, das gentes, dos outros seres. Elas não são propriamente anedóticas, elas não contam uma cena, elas são acúmulos de cenas, se a gente pensar esses vários candombes. E, num certo sentido, estariam vinculados a uma certa capacidade que a memória e a reincidência dela tem de trazer uma crônica de um tempo passado. Não à toa, muitos autores o vinculam a Proust e a toda a ideia da rememoração do tempo perdido. Elas, mesmo essas dedicadas aos candombes, não têm propriamente um sentido de denúncia social, o que não impede que hoje elas sejam tomadas como um conjunto que permite chegar à situação de vida desses afrodescendentes no Rio da Prata, naquela região, e pensar questões sociais, pensar questões do cotidiano. E nesse sentido, até eu diria que, como o candombe é um patrimônio cultural e material, a série de candombes do Figari constitui um patrimônio também cultural, e daí, no meu entender, ser tão interessante o MASP, tão importante o MASP ter adquirido uma obra, essa obra, para o museu. Logo quando ele chega em Buenos Aires, o Figari apresenta a própria atitude artística dele. Me pareceu importante trazer isso. Ele diz: consiste simplesmente na expressão de emoções e impressões geradas por nosso ambiente, visto com espírito livre de americano e não com espírito de europeu ou asiático. Quer dizer, tem uma questão regional aqui, ele fala isso, né? E obviamente, ele está vinculado a toda uma tradição, já desde o século XIX, que pensava as especificidades das sociedades e das culturas na América, mas não me parece que haja aqui esse programa sistemático de representar a nacionalidade, a regionalidade, porque tudo é filtrado, como ele sempre faz questão de dizer, a partir dessa lembrança individual, daquilo que ele fala, das emoções e das impressões nele. Entre os temas, e eu vim mostrando isso aí agora recentemente, destaca-se o candombe. Figari em algumas vezes você encontra isso, Figari é o pintor do candombe. Embora essa designação não faça jus ao trabalho dele, que, como eu tentei mostrar, é muito maior, né? Ele tem uma produção enorme e ele pintava muito, pintava cotidianamente, chegou a produzir, quando ele faleceu em 1938, ele deixou para a família mais de 2.300 obras, quer dizer, tinha uma produção quantitativamente significativa. Eu acho que pode-se entender o destaque que é dado ao tema do candombe pelos intérpretes da obra do Figari. Pois o candombe é um diferencial que ajuda a marcar a excepcionalidade da obra dele. Segundo o mesmo Pablo Thiago Roca, eu cito, sua obra cumpria em Buenos Aires uma função compensatória, oferecendo uma imagem inofensiva e benéfica, entre aspas, dos comportamentos desses sofridos grupos humanos, os afrodescendentes que tinham sido vítimas de uma deliberada política de extermínio, ou seja, ainda que não haja um cunho propriamente de denúncia nessas obras, o fato dele se dedicar também a esse tema, se dedicar extensivamente a ele, indica um posicionamento de um intelectual, alguém do mundo do direito, de um político, frente à situação dos afrodescendentes naquela conjuntura na região do Rio da Prata.
Nesse sentido, é importante relacionar a obra de Figari a outras obras dedicadas à questão da africanidade a partir do Uruguai. Eu penso nas memórias do Lino Soares Penha, que chama Pontes e Datos referentes à raça negra e los comienzos de su vida en esta parte del Plata, aos poemas negros do Ildefonso Paredes Valdés, aos estudos afro-uruguaios do Vicente Rossi, todos dos anos 20. Também é interessante ressaltar a recepção da obra do Figari em Paris. Quando ele está em Buenos Aires, em 23, ele é feita uma exposição, sem ele não vai, mas é feita uma exposição das suas obras em Paris, e elas têm uma acolhida muito calorosa, muito boa. E depois ele vai para Paris, em 24, e isso continua, ele cria uma rede de relações, os fauvistas, obviamente, é uma questão aí de se investigar. Em geral, as pessoas tratam como se a linguagem do Figari tivesse saído de si própria. Me parece que é mais complexo isso, para alguém tão enfronhado no mundo artístico intelectual, pensar que ele desconhecesse tudo aquilo que se chama fauvismo, tudo que desde do impressionismo vem sendo feito com a cor como meio expressivo. Mas, com certeza, a obra dele sendo apresentada em Paris nos anos 20, momento auge da negrofilia, sabe, dessa valorização de determinados aspectos da africanidade, é impossível não pensar na ressonância dessa obra naquele momento, o que, para nós aqui no Brasil, é muito diferente, por exemplo, do caso da Tarsila do Amaral, que não pintava a temática negra e vai pintar quando vai a Paris. A Negra é um quadro que ela pinta em Paris, depois de perceber a negrofilia. O caso do Figari é o oposto. Ele pintava aquilo e a obra encontra esse ambiente receptivo. Mais do que as coisas e os espaços, nos candombes do Figari, a meu ver, sobressaem os corpos dos negros e das negras, que bailam, tocam, assistem, conversam, interagem. E acho importante lembrar que a memória sempre emerge de um corpo. É sempre um corpo que lembra. Nesse caso, emerge do corpo do pintor, que lembra e usa a pintura, como ele próprio diz, para ordenar, de algum modo, o acúmulo de imagens, impressões e memórias. Ou seja, para mim, ele pinta a persistência da memória dele, um sentimento que está entranhado no seu corpo. Memórias de corpos em ação, de ações que são configuradas a partir dos corpos e dos seus gestos, e cuja dinâmica depende da persistência dos gestos do pintor com o pincel e a pasta de pigmento sobre o cartão. Ou seja, os rastros do gesto do Figari, do corpo Figari, ao mesmo tempo constituem e insuflam ânima nos corpos dos negros e das negras. Corpos que, assim como as coisas e os demais seres, são pouco mais do que manchas de cor. O que, no meu entender, ressalta as relações entre memória e cor. Essa pintura e outras da série de Figari, dedicada aos candombes, são memórias da cor. Por quê? Porque aí vale a pena recuperar o que o Michael Taussig, um antropólogo, diz, quando ele vai estudar o lugar da cor na cultura ocidental. Ele vai observar que, seja em teoria, a cor é o Oriente, a cor é o Sul, a cor é o outro. A gente poderia dizer que a cor é o reino da alteridade. E, nesse reino da autoridade, que é a cor, um lugar especial é ocupado pelos negros, pelas pessoas da África e os seus descendentes, antes, durante e depois da diáspora decorrente do tráfico negreiro e da escravidão entre os séculos XVI e XIX. Por outro lado, acho importante lembrar que o Figari foi um homem público, um advogado, um político, um escritor.
E, portanto, a pintura dele não escapa da condição pública. De como, assim como a fala, qualquer fala, a nossa fala, a pintura é um ato público. Portanto, os candombes de Figari constituem uma memória pública da negritude nos Pampas, na América do Sul, no Atlântico, o oceano da diáspora. Se as pinturas do Figari não caracterizam tipo, elas tampouco representam ou dão vozes a indivíduos. Eu acho que isso é importante marcar, porque para o Figari, isso está em textos dele, ele entendia o negro como um primitivo. Todos derivaríamos dos negros. E aí tem uma dimensão existencial universal. E é uma das razões pelas quais me parece que ele não trata os seres que ele representa como indivíduos. Não há uma especificação deste ou daquela pessoa. Os afrodescendentes atraem a ele como grupo social. As suas cenas se constituem por contingentes maiores ou menores de pessoas confinadas em espaços pequenos, mesmo quando transcorrem ao ar livre, em alguns pátios. E acho que isso, para mim, é muito importante, porque fala daquele confinamento ao que o candomblé foi restringido no século XIX. E aí, me parece que não é só de passado que ele fala também do presente, porque já tem, nesses grupos, um tanto do que é a massa moderna. É uma parte da multidão diferenciada das pessoas que aparece nessas cenas. Se, nesse sentido, os candombes são memórias públicas da cor, também são, a meu ver, um modo de memória pela cor. Em arte, por vezes, é interessante acompanhar leituras contrárias a uma obra, pois, mesmo quando reprovam, por vezes, certos críticos tocam em pontos cruciais daquilo que julgam. É o caso, a meu ver, das críticas de um ítalo-argentino chamado Osvaldo Chiabra Acosta, conhecido como Atalaia, que tinha uma crítica muito negativa do Figari. E ele diz, essa é maravilhosa, ele diz assim: entre os doutores em leis, Pedro Figari pode ser inegavelmente um milagroso pintor. Entre pintores e artistas, um dos mais exímios advogados. É perfeito, né? E ele, o Atalaia, vê Figari como um diletante de indubitável talento, mas, para ele, possuidor de uma fecundidade alarmante, ou seja, para ele produzia demais. Quer dizer, ele até reconhece que era um colorista intuitivo, mas nada mais. E chegou a comparar os quadros do Figari a pinturas de enfermaria, ou seja, a ilustrações ou frisos para quartos de criança. Aí vocês podem se perguntar, mas por que eu vou destacar? E eu vou destacar 2 pontos da leitura da Atalaia que me parecem muito incisivos. E, ao contrário de ver neles um ponto negativo, eu vejo um ponto positivo. Ele reprova o que ele chama de monotonia cansativa, os temas repetidos até o esgotamento. Por isso, ele diz que o Figari refaz e refaz a mesma obra. Com certeza, o Figari impôs a si próprio um modo de refletir reiteradamente sobre determinados tópicos: pedras, pampas, cavalos, candombes. Tanto o caráter processual dessa reflexão quanto os temas, no caso do candomblé, estão vinculados à modernidade, explorando continuadamente a persistência dos efeitos do tráfico negreiro e da escravidão. Nesse sentido, a gente poderia dizer que o Figari trabalha com séries abertas, mas séries aqui menos entendida no sentido que as séries têm para a experimentação científica, essa do testar, e mais para as séries no sentido da recorrência da memória, ou seja, de um problema que recorre. Ou seja, o candomblé traria esse problema, a persistência do problema do tráfico, da escravidão, para a modernidade. A modernidade me parece ser uma questão chave aqui para o Figari. E, para mim, um indício forte dela, como a gente pode ver nessa imagem da obra do MASP, é o modo como ele esparge os pigmentos, plasmando as figuras, as coisas, os espaços, com pouca pasta de pigmento, não parece ter um acúmulo, sabe? Tem uma certa... Não é propriamente uma pintura veloz,
mas também não tem nenhum acabamento, ele vai espargindo aquilo. E, num certo sentido, ele explora o esboço como linguagem. E nisso aí tem, quando ele evita o acabamento próprio, a tradição pictórica acadêmica, é um modo de responder, no meu entender, ao dinâmico processo da modernidade, oferecendo um correspondente artístico à ideia que orienta a produção industrial e mesmo a crítica, os lampejos da crítica. O outro ponto que eu destaco na crítica negativa do Atalaia é quando ele observa que o Figari, abro aspas, não valoriza, não dá qualidade que diversifique os vários elementos da composição para que não se confundam com uma massa informe de cores mais ou menos agradáveis. E acho que, nesse sentido, a obra do MASP é um bom exemplo, porque o nosso olhar é atraído por vários elementos. Ora, você entra e você é chamado pelo vermelho que constitui o estrado, ora, essa saia azul clara de barra branca, ora, é um leque que aparece na mão da mulher, que eu suponho ser uma mulher, porque nem essa caracterização há, ali com um vestido mais violáceo, ora, é aquele quadricular de cores no fundo, ora, é o azul que pulsa, ou seja, tem essa questão de uma planaridade. Com certeza, o Figari, a essa altura, nos anos 20, está lidando com toda a planura que a obra tem, e o seu olhar vai trafegando. Por mais que você possa pensar em 3 elementos que estruturam essa imagem, que é essa figura de saia escura, com reflexos marrons e blusa cinza, há que tem a saia azul, e esse homem mais aí à esquerda de vocês, mas também a parede, no fundo, vem para frente, quer dizer, isso que ele diz é algo que fala mesmo dessa indiferenciação. E, no meu entender, isso é muito interessante, antes de ser um problema, porque eu acho que exatamente fala dessa pulsação, o quadro pulsa. E essas manchas de cor, elas vão pulsando. Elas falam exatamente dessas pulsações da memória. O modo como esses pigmentos vão com essas marcas de pincelada, eles vão... E tem aqui uma resistência do suporte. A gente pode observar o gesto que fica, tem uma resistência do suporte, essa pequena placa de cartão, que, no meu entender, é uma tensão entre a memória e o real, entre o imaginário e a coisa, entre a imagem e o artefato, a própria pintura. Entre isso que seria, sabe, esse imaginário, que é tão recorrente na imagem dele, e a sedimentação pictórica, depois desse instante reflexivo, que é o momento de pintar. Já concluindo, eu vou voltar a uma citação do Pablo Rojas, um crítico, que diz: Figari é o pintor da memória. O desenho e as tonalidades de seus quadros não pertencem ao espaço, mas à memória. É a memória de uma sensação de cor. Eu concordo, tanto que trouxe. Mas eu faria uma ressalva, que eu diria que ele desenha com a cor, e isso é um dado importantíssimo, quer dizer, é a mancha de cor que desenha e traz aí o sentido dos corpos em ação, os seus gestos. E eu diria também, em vez de memória de uma sensação de cor, eu falaria de uma memória enquanto sensação cromática. E acho que, para além de toda a questão da contribuição do Figari para, a gente poderia dizer, a monumentalização do candombe, dos afrodescendentes no Uruguai, a partir da região do Rio da Prata, na América do Sul, no Atlântico, no mundo, eu acho que uma outra é isso que é o contributo dele para a emancipação da cor, essa que, segundo Tocci, sempre foi menosprezada enquanto momento intelectual, e é justamente o que ele enfatiza, porque, no meu entender, uma tela como essa do MASP é um corpo constituído pela memória de dos gestos de um corpo que lembra outros corpos, corpos negros. Cor lembrando a cor. É isso. Obrigado. Tem uma pergunta lá, mas no sentido dessa ressonância, né, de um aprendizado, como eu não sei se você sabe responder, mas como que, vamos dizer, artistas posteriores ao Figari talvez absorveram
enfim, o que ele propôs. Isso refletiu nas gerações posteriores. É curioso, porque havia uma dissonância entre o Torres Garcia e a obra dele, que realmente ali não houve uma... E a obra do Torres Garcia vai num caminho muito diferente para pensar os uruguaios. Fora dali, eu não saberia dizer. É outro ponto que eu fico devendo. A não ser mencionar isso, por exemplo, foi uma surpresa quando conversei com o Paulo Pasta e falei disso, de uma aproximação que eu vi, e ele falou, esse é um dos pintores pelos quais eu tenho um carinho, e obviamente, tem uma relação aí. Eu acho difícil alguém que escolha a cor como meio expressivo não ter uma relação com essa pintura, dada aí o fato de que eu diria que a economia do Figari é o tema e a cor, sabe? Os temas são fundamentais, não à toa ele estrutura a obra dele nas tais 11 sessões, e elas são todas muito marcadas, quer dizer, tem aí uma reflexão muito clara, sabe, sobre determinados temas, e são temas de um intelectual, né, que estão pensando a situação do ser humano, tanto no sentido universal, mas no sentido particular, e tudo isso filtrado, e é um sujeito que pensa, que lembra, que imagina. Mas o outro dado é esse dado da cor, né? Aí fico em débito disso, da recepção da obra. Porque o que eu encontrei em algumas biografias é uma recepção positiva em Paris por parte de críticos e artistas, alguns dos quais do dito fauvismo, Vuillard, Bonnard, mas esses tinham uma obra constituída, né, e vinham por seus caminhos próprios, não no sentido do que fizeram a partir daí. Mas talvez Helena, que quer perguntar, que é uruguaia, e que muito me ajudou para esse trabalho, talvez ela possa responder. Não sei, porque não escutei bem a pergunta, mas uma questão, quando você tocou a questão da modernidade, essa tensão entre modernidade e a memória e a planaridade, também eu ressaltaria a questão da luz, da cor, que é uma luz, ao contrário da imagem da luz que entra e banha o olho, e que talvez esse também seria um outro signo da modernidade. E depois, da recepção, em relação à recepção em Paris, e como é que foi, eu acho interessante também um texto que escreveu em 28, Alejo Carpentier, onde ele diz que Figari e Villa-Lobos são os clássicos da América Latina, que vai saber como é que foi essa conexão, escrito por um texto de um escritor, como essa relação entre música e pintura. Eu acho perfeita essa observação aí da comparação da luz, porque aqui a luz ela nasce da cor, né? E eu diria que as cores se definem à medida que elas vão se diferenciando de um estágio inicial de luz plena. Então, elas tanto vão ganhando uma qualidade, portanto, se tornam uma cor ou outra, quanto definem a sua intensidade. São mais projetadas ou mais rebaixadas, mais surdas ou mais vivas. O Carpentier, se eu não me engano, inclui também, nisso que ele chama os grandes, o Ribera e o escritor, filho do Guiraldes, que morreu jovem, na mesma época que morreu o filho do Figari. Tem aí um momento, é isso, né? Uma América Latina que se encontra em Paris, que transita em Paris, convive entre si e conquista um determinado lugar próprio naquela Paris dos anos 20 e vai ganhando uma ressonância. É isso. Bom, antes de tudo, eu queria parabenizar os dois palestrantes pelas apresentações, porque realmente foram muito
ricas, e, portanto, a gente não vai poder esgotar todos os temas que vocês apresentaram. Eu queria fazer só uma pergunta para o Roberto Conduru, é um comentário à apresentação da Ana Maria. A pergunta sobre ao Roberto é a seguinte: a gente estava conversando antes sobre o lugar do Figari, não é? Como ele está num cruzamento entre uma arte supostamente espontânea, uma arte não erudita, um autodidata, na verdade uma pessoa de uma erudição enorme, etc., que trabalha com uma linguagem, inclusive, como você mostrou muito bem, ligada à vanguarda, não é? Então, queria, esse ponto, entender um pouco melhor, que você pudesse aprofundar um pouco melhor duas coisas. A primeira é a relação que você apontou entre Figari político, não é, que prepara uma reforma do ensino artístico, e o Figari pintor. Cioè, há uma relação. Se é verdade que ele se dedica à pintura depois de um fracasso no campo político, em que ele havia feito uma reflexão. Que tipo de reflexão era essa? Queria que você aprofundasse um pouquinho esse aspecto. E a segunda é, será que o significado da discordância entre ele e o Torres Garcia? Cioè, você apontou a ideia que são artistas distantes. De fato, Torres Garcia vem de uma experiência de catalã, não é? Em Barcelona, etc. Depois ele está em Paris. É possível que os dois, eu acho muito difícil que os dois não se conhecessem, não tivessem pelo menos uma relação à distância. Como você vê essa relação? Depois eu vou fazer o meu comentário para... Obrigado, Luciano. Acho que o primeiro ponto a ressaltar essa tua questão sobre o lugar do Figari, que eu acho muito pertinente. É uma questão que sempre fica. Imaginar alguém que vai se dedicar profissionalmente à pintura, porque ele passa a expor e a vender, ele era preocupado com isso, porque ele tinha que sustentar a família, então as vendas para ele eram muito importantes, seja da exposição em Paris, quando ele estava em Buenos Aires, ou quando ele estava em Paris, as exposições no Uruguai, e ele era muito atormentado pelo modo como a obra não era bem reconhecida no Uruguai, era em Buenos Aires, também em Paris. Então, pensar que isso é feito por um homem de 60 anos, que teve uma outra vida, que podia pintar e até ter uma relação muito próxima com a arte, e até profissional com a arte, na medida em que ele... Então, essa pergunta, eu acho, e essa é um dado muito interessante, e algo, e eu diria até que é você me fez pensar isso hoje, quando eu cheguei aqui, e acho que estou retomando isso agora, por isso que eu estou aqui pensando, de que um outro dado da modernidade do Figari é o quanto a arte, àquela altura, pode ser um lugar para alguém pensar o mundo. E ele se entregou a essa aventura, ou seja, a arte como um lugar de experimentação. Hoje, que a gente vive um mundo em que a arte tem um lugar tão do espetáculo, é interessante pensar esse lugar. Por isso que eu acho que essa sua pergunta ela me tocou muito forte, antes e agora, no sentido de que pensar o quanto a ação do Figari é a ação de um intelectual que pensa na pintura. E é daí que eu exploro muito isso, de que ele pensa com essas pinceladas que são manchas de cor, ou seja, algo que é essencial à pintura, não à escultura, não ao desenho, é um pintor. A tua outra pergunta também é muito forte, e me diria que é difícil para mim, mas é muito essa, porque, a princípio, o que ele defende é uma modernização do ensino, no sentido de pensar os efeitos da industrialização.
ou seja, da tradição das escolas de arte e ofício, ou seja, de toda a vanguarda no ensino de arte, de formação profissional, que ele queria, ou seja, o sentido da modernização mesmo, de atualização. Ora, se é essa atualização, por que o retorno aos tempos? Entende? Se ele parecia, em tudo, na ação como advogado, contra a pena de morte, ou seja, toda a atuação como político na transformação da sociedade uruguaia no sentido da sua modernização. E aí, quando ele para isso e vai pintar e pensar em pintura, para usar o termo do Merleau-Ponty sobre Cézanne, ele volta ao passado, e não à observação imediata do real. Então, tem, de novo, aí uma contradição que eu acho muito produtiva. Não sei se eu consigo te responder, mas, ao menos, encaminhar o problema desse modo. Com relação ao Torres Garcia, eles se conheceram, mas o Torres Garcia não ficou animado pelo trabalho do Figari. Eu acho que aí também tem que pensar uma questão de geração, mas também pensar as escolhas artísticas de cada um. Se nós pensarmos o quanto há de racionalismo na estrutura plástica que o Torres Garcia vai configurar a partir do Mondrian e do neoplasticismo. Ainda que a gente possa pensar o quanto o Torres Garcia vai articular com a cultura local, América, e mesmo uma cultura pré-colombiana, isso é muito diferente do que faz o Figari. Então, eu diria que tem aí uma diferença de geração, mas também de escolhas estéticas, de escolhas artísticas propriamente. Ainda que pontos de contato a gente possa ver. O universalismo de um, que está na estrutura plástica, mas do outro, que está nesse sentido da percepção dos temas universais, que também está no outro, de quando ambos lidam com a cultura americana, e para eles isso é essencial. Quer dizer, o Figari fala de que é uma percepção de um americano, não um asiático, um europeu. Aí é impossível não relembrar o mapa invertido do Torres Garcia, ou seja, de repensar o mundo a partir da condição americana, mas fato é que se conheceram, mas a amizade não progrediu, como, por exemplo, progrediu com Barradas, de quem o Figari foi mais próximo. Aí a gente nunca sabe, pode ser as personalidades, né? Ainda que eu acho que as obras também guardam diferenças que explicam um pouco a distância. Obrigado. Não, muito obrigado a você, Roberto. Aliás, esse seria um tema da modernidade latino-americana em Paris, que poderia ser tema de um outro seminário muito grande. Então, não, mas eu queria, justamente, tomando essa oportunidade do tema da modernidade e retomando um pouco a pergunta que foi feita pela professora Maria Berbar, queria fazer um comentário à sua apresentação. Particularmente, eu fiquei bastante impressionado por essa coisa da presença di Veneza na tela, não é? Está datada por Veneza, portanto, provavelmente é possível até datar a anno o quadro do Enrique Bernardelli, porque ele deve ter ido a Veneza num determinado anno, não sei se a tela foi datada exatamente naqueles anos. Mas a presença desse tema camponese, etc., eu acho que se nós vamos ler o que a imprensa diz a respeito, você sabe que tem essa polêmica, por exemplo, entre Gonzaga, Duque e Agostini a respeito dessa exposição do Bernardelli de 86. Não é? E a polêmica acontece exatamente sobre a questão do Bernardelli trazer modelos italianos. Então, se a gente lê um pouco o que significava a modernidade naquele momento, cioè na cultura daqueles anos, talvez seja possível identificar um pouco
como posso dizer, com uma mais determinação a quais modelos eles estavam se referindo. Sto pensando, giustamente, ele está in Nápoles, no? Essa Nápoles década di 70, começo da década di 80, eccetera. Isso significa, muito probabilmente, Michetti. Significa muito probabilmente também a pintura di genere feita in Venezia por Fabretto, dall'Oca Bianca, que, aliás, são todos presentes na coleção do Museu Nacional de Belas Artes, que dizem que os Bernardelli conheciam esse meio, também o meio do realismo romano daquela época. Então, eu acho que talvez seria interessante olhar justamente pelas palavras do próprio Gonzaga Duque, que diz que a Itália está renascendo. Ele faz um meia-culpa depois na arte brasileira, dizendo que ele não tinha entendido a exposição do Bernardelli, que, aliás, ele disse, passou desapercebida no Rio de Janeiro. Então, ele diz que, de fato, ele está falando de uma modernidade que seria um tipo de pintura social che, na verdade, na Itália, naquele momento, stava começando a ter, sobretudo, una figura di Michetti, uma coisa importante. Talvez isso seja uma indicação do significado daquelas pinturas de tema italiano, que, na verdade, sobretudo Tarantella, a pintura di Venezia è molto bonita. Tarantella, na verdade, mi parece un po' oleografica, folcloristica, ma talvez naquela area, naquele momento, trazer aquele tipo di tema significava justamente colocar no escanteio a pintura histórica do Victor Meirelles, ou que abriu um leque de temas novos. Não se podia falar da escravidão, mas se podia falar dos imigrantes italianos que virão no futuro. Tem, inclusive, uma série interessante de artigos de jornal do Pedro Américo sobre a diferença entre os imigrantes meridionais da Itália e os imigrantes da Itália setentrional, que seria interessante também ler para ver se, por acaso, aquela coisa de datar de Veneza, aquela tela não tem alguma coisa a ver com isso. Não, queria só um comentário seu. Agradeço muito e depois eu vou querer continuar a conversar com você aí sobre essa parte, porque, de fato, eu procurei alguma coisa sobre esses italianos e tal, mas acabei não dando para incluir. Mas, certamente, tem a pintura dele, para entender essa pintura, ir a essas referências da arte italiana do período que ele está lá. Então, certamente. Depois eu queria conversar mais com vocês. Quando quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Acho que a gente já deu o nosso tempo, mas se alguém tiver uma última pergunta... Não? Então, acho que a gente pode encerrar. Queria agradecer de novo aos nossos dois convidados, ao Luciano, e nós voltamos, então, às 14h com as palestras da Maria Berbara e da Fernanda Lopes. Tá bom? Muito obrigada.